acontece que, em 1619, alegando impossibilidade de manter a capitania, o Gil de Góis vai vender essa capitania para a coroa. Então, em 1619, o empreendimento não existe mais, se é que ele existiu, ele deixou de existir na foz do Itapemirim, e essa capitania, que tinha passado de pai para filho, afinal de contas era hereditária, ela foi incorporada aos domínios reais e, teoricamente, ela fica abandonada, conforme a historiografia nos diz. Rafaela, você acha que ela ficou abandonada? Eu acho que esse território virou território de náufragos degradados e de várias relações que foram sendo tecidas aqui, e vocês já vão entender por quê. Em 1627, portanto, pouco tempo depois, vocês podem ver da venda da capitania. A venda é de 19, você tem aqui em 1627. 7 criadores de gado, donos de engenho do recôncavo da Guanabara, ali do Rio de Janeiro, e da região do Cabo Frio, requerendo ao rei a doação de sesmarias nessa antiga capitania, que já aparece aqui como capitania da Paraíba do Sul. Na verdade, quando a capitania foi vendida aqui pelo Gil de Góis em 19, aparece assim na documentação: a capitania da Paraíba do Sul, antiga São Tomé. Então, nesse momento, ela já está sendo chamada de capitania da Paraíba do Sul por conta do rio, que aqui está cortando a nossa região. Quem eram esses 7 criadores de gado e donos de engenho que requerem terras nessa região? Esses homens, eles haviam se destacado nas lutas contra os franceses, pela expulsão dos franceses ali do Rio de Janeiro e da região do Cabo Frio. Eles haviam se destacado nos processos, nas várias batalhas que se firmaram para a dizimação das populações indígenas ali em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, incluindo alguns Goitacá. A historiografia fica falando em tamoios, quando na verdade eram tamoios, mas também Goitacá. Tá? Conforme eu falei, só uma batalha dizimou 20 mil vidas, né? Que foi a maior de todas, em verdade, né? A expedição do Salema. Mas esses homens eram isso. Eram homens que haviam lutado contra os franceses e que haviam lutado dizimando essas populações originais. Então, eles vão requerer a doação de sesmarias. Reparem que eles não requerem a capitania, eles requerem a sesmaria. Esses 7 capitães, gente, eles, conforme eu falei, em 27, eles vão requerer essas terras, que vão ser logo doadas em 27, mas tal qual a capitania, ela tem que ser confirmada, então as cartas de confirmação são passadas em 1632, quando, olha que maravilha, eles vão realizar uma primeira viagem a essas terras que eles vão ocupar. Eles receberam e eles precisam ocupar. A primeira viagem de 4 acontece em 1632. No total, eles fizeram 4 viagens. Esse mapa topográfico aqui, maravilhoso, que vocês estão vendo, esse mapa topográfico do Couto Reis, ele é um pouco posterior, ele é bem posterior, de 1785, mas quando vocês tiverem oportunidade, visitem o corredor cultural da Câmara Municipal. No corredor cultural há esse mapa com a marcação de por onde passaram esses 7 capitães. Esses 7 capitães, por incrível e mais maravilhoso que possa parecer, um deles principalmente, a autoria questionada até hoje, mas o principal deles, que era o Francisco Maldonado, deixou um diário de viagem. De muitas dessas viagens, ele foi acrescendo à medida que voltava. Essa edição... obrigada. Essa edição que vocês veem aí, lá em cima, é uma edição feita em parceria pelo arquivo com Macaé. É só o roteiro né, gente? Como se fosse pouco. É o roteiro desses 7 capitães. E aqui no arquivo nós temos também a reedição dessa obra aqui, que é... Deixa eu só botar aqui. Que é uma obra do Augusto de Carvalho, em que nessa primeira parte ele faz um estudo sobre o roteiro dos 7 capitães, tem a apresentação do Arthur Sofiati, do Carlos Freitas.
E aqui, essa edição é uma edição facsimilar lançada pelo arquivo em 2012. E aqui a edição facsimilar do roteiro em si. Então, gente, Lagoa Feia, a nossa Lagoa Feia aqui, que vocês veem aqui no mapa também. A Lagoa Feia foi batizada pelos 7 capitães nessa primeira viagem, quando eles vão batizando acidentes geográficos do interior do território. Vão falando sobre a fauna e a flora e vão contando. Eles vieram armados até os dentes, carregados de cachaça, carregados de miçanga, carregados de um sem número de muambas, que para os indígenas tinha valor, mas carregado de armas, de munições também, porque eles esperavam encontrar indígenas, que os Goitacás já eram famosos, né? Vieram prontos para a batalha. E a viagem, todas as viagens transcorrem numa tranquilidade que assusta quem lê. E eles vão narrando, inclusive, quando entram aqui na Barra do Furado, por exemplo, eles encontram um grande grupamento indígena. Eu não vou falar que eles conversam, porque afinal de contas, eles depois vão conseguir um intérprete em Macaé, que vai acompanhar esses 7 capitães para o interior do território, então eles têm um intérprete, digamos assim. Mas eles vão falando sobre todos os contatos e vão falando, olha por que eu falei de náufragos e degradados, da quantidade de europeus que eles encontram aqui, de homens brancos vivendo entre os indígenas. São náufragos, são degradados, mas são também fugitivos e foragidos da justiça, que vivem, teoricamente, em meio às populações nativas. Isso tudo é descrito no roteiro de 1632. Então, essas terras elas não estavam absolutamente abandonadas, como eles, no requerimento, quiseram dizer ao rei, quando eles solicitaram essas terras, entregues pelo Gil de Góis em 1619. Então, nesse momento, a partir das viagens que eles vão estabelecendo, dessas 4 viagens consecutivas ao longo de 32, 33 e 34, porque eles repetem uma viagem em 33, eles vão fincando marcos. Eles são 7 capitães, então eles vão dividindo qual trecho pertence a qual, e eles vão, que é principal para a gente, eles vão fundando currais. Eles são senhores criadores de gado no recôncavo da Guanabara. Eles querem os campos formosos dos Goitacazes, essa planície incrível, para a criação de gado. E aí eles introduzem as primeiras cabeças de gado na região, entregam essas cabeças de gado a indígenas que eles trazem do Rio de Janeiro já aculturados, a africanos que eles trazem do Rio de Janeiro já aculturados, e vão fundando marcos. O primeiro curral é construído ali ao norte da Lagoa Feia, na região de Campo Limpo. Eles fundam outro no que hoje é a região da Praia do Açu, por exemplo. E tem início um processo mais alargado de ocupação dos campos dos Goitacazes, ligado principalmente, diferente do que se fala, à pecuária. A história mais larga dessa ocupação, tirando aquele processo lá atrás da capitania, em estado de abandono, aí sim, é um processo que está ligado à cultura econômica da pecuária. Esses campos, eles atraem atenção por conta do gado, por conta do grande pasto e da possibilidade de você abastecer o crescente, né, mercado do Rio de Janeiro. Aqui as nossas relações começam a mudar, e daqui a pouco as Minas Gerais. Tá? Então, a ideia era esse é um território para criação de gado, é um território para pecuária, e assim vai ser no início. Rafaela, quando isso começa a mudar? Quando os problemas acontecem. Mas deixa eu falar um ponto importante para vocês, que eu acho que é a chave de entendimento do que eu desejo mostrar aqui hoje, que foi a chamada e famosa escritura de composição de 1648, gente. Uma vez divididos esses campos entre os 7 capitães, que eu falei aqui para vocês, e iniciada essa cultura da pecuária, essa região despertou o interesse de um dos homens mais importantes, poderosos e influentes da história colonial portuguesa, que era o governador do Rio de Janeiro, o general Salvador Correia de Sá.
General Salvador Corrêa de Sá e Benevides, como eu disse para vocês, era membro de uma das mais influentes famílias portuguesas ligadas à expansão, tanto da África, quanto da Ásia, quanto da América Portuguesa. Ele, nesse momento, era governador do Rio de Janeiro e vai participar das lutas pela expulsão dos holandeses de Angola. É o responsável pela reconquista de Angola, com o seu próprio esforço, com os seus próprios trabalhadores escravizados e os seus recursos. É ele quem reconquista Angola em nome da coroa portuguesa, embora tenha sido um empreendimento só não, outras pessoas participaram, mas o empreendimento particular. Fato é que o que vai acontecer? As notícias da fertilidade desses campos, e que ele vai vender como abandono, ele vai dizer assim, os 7 capitães não tomaram posse de fato, não colonizaram como tinha que colonizar, era para atender, não colonizaram como era para colonizar, e ele vai escrever ao rei falando que tem interesse nessas terras que já haviam sido doadas aos 7 capitães, conforme vocês podem ver aqui. E ele vai firmar, no ano de 1648, com apenas 2 desses 7 capitães, posto que 5 outros já haviam falecido, inclusive sim, alguns, 3, que eu consegui descobrir que eram primos do Salvador Corrêa de Sá, ou seja, há um processo familiar aí também. 3 desses 7 capitães eram primos dele. Ele se reúne com 2 sobreviventes, que eram Miguel Aires Maldonado, o autor do roteiro, e o Antônio Pinto, que eram sobreviventes. Exclui os herdeiros dos outros capitães, porque os capitães morreram, mas tem seus herdeiros, ele exclui dessa partilha, e ele faz isso porque ele é o homem mais poderoso do Rio de Janeiro. E ele firma uma escritura de composição, dividindo toda a área da antiga capitania em lotes de terras, em sesmarias, desrespeitando a doação anterior para os 7 capitães. Isso é muito importante para vocês entenderem como a história da ocupação de campos vai se forjar na luta, no conflito, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa porção da capitania e vai dividir em lotes de terras, desrespeitando a escritura de composição, desrespeitando a doação aos 7 capitães. Nessa divisão, ele faz o seguinte: 4,5 quinhões ficam para esses 2 remanescentes dos 7 capitães, 3 para ele próprio, o Salvador Corrêa de Sá. Então, você percebe que, como unidade, ele é o que mais tem. 1 quinhão para um primo dele, o Pedro de Souza Pereira, que era escrivão da Câmara do Rio de Janeiro, inclusive, e metade de 1 quinhão para os beneditinos e 3 quinhões para os jesuítas. É aí que é a partir de 1648 que os jesuítas se tornam proprietários de terras aqui na região, instalando, por exemplo, 4 anos mais tarde, em 1652, o solar do colégio aqui, tá? Perdão, o solar do colégio é de 56, mas desde 52 eles já iniciam umas tentativas de erigir capela aqui na nossa região. Eu botei uma observação aqui para vocês, Catarina vai gostar dessa discussão. Existe uma contenda, uma discussão, uma briguinha, assim, uma disputa normal, saudável, entre jesuítas e beneditinos sobre a antiguidade de jesuítas e beneditinos aqui na região. Eu não quero dizer que eu sou partidária dos jesuítas, porque eu não estou no solar jesuíta, né, gente? Mas eu quero dizer que eu quero encontrar dados, informações. Em 1648, as 2 ordens se tornam proprietárias, né, de terras aqui na nossa região. Mas, no entanto, eu já tenho conseguido mapear, identificar, e, gente, é muito difícil, é uma documentação difícil de ser lida e difícil de ser encontrada, que os beneditinos já haviam recebido doações de terras aqui do Miguel Aires Maldonado, da sua viúva e da viúva de um dos outros 7 capitães, mas que os jesuítas também haviam recebido terras aqui na região do Salvador Corrêa de Sá. O que demonstra que o Salvador Corrêa de Sá havia se tornado sesmeiro, dono de terra aqui na região, antes até da escritura de composição de 1648.
Em 1648, ele ganha esse grande território, esses 3 quinhões, estabelece o seu morgado, morgadio. Mas antes ele já tinha terra, assim como beneditinos e jesuítas. Então, a entrada de jesuítas aqui na nossa região, ela pode ser orientada a partir, eu diria que de 1620, mais ou menos, quando começam a acontecer algumas expedições para a formação do aldeamento de São Pedro da Aldeia, do Colégio Jesuíta de São Pedro da Aldeia, tá, gente? Essa é uma história que eu vou deixar para ver se vocês ganham fôlego e se interessam pela história, quem sabe Mariana e não sei, vocês, para tentarem levar essa pesquisa a cabo, porque a antiguidade dessas ordens religiosas na nossa região é mais um aspecto importante para a gente entender como a Igreja Católica está ligada diretamente ao desenvolvimento colonial, inclusive com a expulsão das populações nativas dos campos, tá? Rafaela, Oi, quando Catarina. você fala dessa antiguidade, se são os beneditinos ou se são os jesuítas, assim, a capixaba aqui, né, relembra o José de Anchieta, e relembra a vinda dos jesuítas como, acho que a primeira ordem que ocupou, né, eles vieram juntos com Tomé de Souza, né? E o José de Anchieta, que é o patrono, né, do Espírito Santo, que é de São Paulo, um dos fundadores da capitania de São Vicente, né? E que depois morre em Anchieta, na cidade, né, que era a antiga Heritiba. Se eu não estou enganada, isso aí. Eu acho assim que eles têm uma vinculação. Você vê essa fazenda que hoje funciona ali em Presidente Kennedy, que era a grande fazenda de gado vacum, né? A Muribeca, né? Dali da Muribeca, que onde hoje tem a igreja de Nossa Senhora das Neves, que era uma grande fazenda que produzia carne, tanto eu, assim, até uma vez ouvi Humberto falando de ser os beneditinos, eu falei assim, mas eu também concordo com a sua linha, eu acho que são os jesuítas. São os jesuítas, eu não tenho dúvida, Catarina, eu estou tentando, conforme eu te falei, eu sou muito documentalista, né? Eu queria encontrar um documento que já me dissesse, olha, eu estou encontrando informações de expedições ali por 1620, mas eles não, como não tinham nome, né, gente? Os 7 capitães não tinham tomado posse ainda, não tem nome. Então é algo muito complexo. Mas o que eu já consegui mapear, Catarina? São Pedro da Aldeia foi formado por índios aldeados Goitacá, gente. Então eles tiveram que fazer missões, descimento, como eles falavam, desses indígenas da nossa região. Então os jesuítas já tinham contato com esses povos. Isso de forma muito efetiva. E Muribeca, Catarina, para quem está nos ouvindo aí, gente, a fazenda de Muribeca, no sul do Espírito Santo, ela ficava, que isso também não falam, Catarina, ela ficava a metade na capitania do Espírito Santo e a metade na capitania da Paraíba do Sul. Isso aí, ela era muito grande, acho que era a maior do Brasil, né, que ainda não era, da América Portuguesa, né? Ela era maior do Espírito Santo, sem dúvida, mas há estimativas, Catarina, de que aí eu esqueci de falar sobre isso, porque eu não vou falar tanto sobre... A gente tem que fazer um outro para falar só sobre os jesuítas, gente. Mas há estimativas, Catarina, de que a nossa fazenda aqui, a do Solar do Colégio, dos Campos dos Goitacazes, que não foi um colégio, apesar de ter o nome de Solar do Colégio, Coleginho, como é conhecido aqui em Goitacazes, gente, não foi uma redução, não foi uma missão catequizadora, isso aqui era uma fazenda de produção. As estimativas que especialistas em jesuítas, a professora Márcia Mantino, eu só gosto de ler essa parte, assim, como os jesuítas passam no meu estudo, eu tento me inteirar. Essa teria sido uma das maiores, se não a maior fazenda dos jesuítas na história do Brasil. Certamente, olha a informação que eu vou dar para vocês, gente. Essa fazenda aqui chamava Fazenda de Santo Inácio e Nossa Senhora da Conceição. Ela foi a maior fazenda escravista dos jesuítas
do Brasil. Mais do que o Colégio do Rio de Janeiro, mais do que o Colégio de Salvador, essa foi a maior fazenda. Quando eles foram expulsos em 1759, perdão, essa fazenda possuía mais de 1.500 escravizados. Foi você que me falou que você acha que aí funcionava um centro reprodutor. Isso já com Joaquim Vicente dos Reis, não com os beneditinos. Porque com os jesuítas, perdão, gente, porque pensem comigo, gente, 1759, ligado a uma ordem religiosa estabelecida aqui desde os primeiros anos. A gente está falando de escravizados africanos ou nós estamos falando de escravizados que foram arrolados nos bens dos jesuítas, mas que eram indígenas? Entenderam? Então, assim, tem muito que ser estudado ainda. Esse é um aspecto importantíssimo da nossa história que acaba ficando ainda também envolto aí uma bruma de... Exatamente. Mas a gente consegue, Catarina. Eu tenho fé que a gente consegue. Esses estudantes que estão nos ouvindo vão se animar também. Isso aí. Essa escritura de composição, gente, ela foi muito problemática. Eu falo que ela foi a raiz dos nossos problemas aqui em Campos. Eu falo a raiz dos nossos problemas de conflito, de luta pela terra. Porque quando você tem o estabelecimento desse grande quinhão do Morgado, do Salvador Correia de Sá, nós vamos ter, pouco depois, em 1674, quando o Salvador Correia de Sá já havia estabelecido aqui o seu morgado. O seu morgado, gente, é uma propriedade particular. Por mais que ele devolvesse as terras, aquela propriedade continuava sendo da família, tá? Quando o Salvador Correia de Sá voltou de Angola, isso em 1652, ele estabeleceu aqui na nossa região um engenho chamado Engenho São Salvador. Esse foi o primeiro grande engenho na nossa região, firmado aqui depois daquelas tentativas do Pero de Góis e do Gil de Góis. Esse engenho, ele chegou, só para vocês terem noção, ele chegou a ter mais de 8.000 cabeças de gado. Há registros que em determinados momentos chegou a 14 ou 20.000 cabeças de gado. Ele traz dos seus currais no Rio de Janeiro, traz uma leva de africanos escravizados, porque ele tinha acabado de chegar de Angola, então ele já introduz o elemento escravizado africano aqui nesse momento, nos campos dos Goitacazes. E é em 1652 também que vai acontecer o primeiro momento de conflito na posse dessa terra, gente. Existe uma disputa aqui na nossa cidade em torno da real data de nascimento dos campos dos Goitacazes. Vocês já devem ter ouvido falar no 28 de março, no 29 de maio, Vila Cidade, o que se comemora. Um donatário, gente, toda vez que ele recebia uma capitania, para ele ser confirmado na posse da capitania, ele tinha que criar uma vila. Pero de Góis fez isso quando ele criou a Vila da Rainha, embora nós não tenhamos informação de que se ele criou os aparatos que uma vila precisava, que era casa de câmara e cadeia, uma matriz e um pelourinho, onde se fazia justiça, se aplicava e se fazia justiça. Fato é que isso era uma prerrogativa do donatário, aquele que recebia a capitania. Se vocês repararem, em 32, quando os 7 capitães recebem a terra, eles recebem uma sesmaria e não a capitania. A escritura de composição de 48 é de sesmaria e não de capitania. Só que essa escritura de composição gerou um desconforto muito grande entre esses proprietários do Rio de Janeiro, os chamados heréus, que eram os descendentes dos 7 capitães, que ficaram de fora daquela partilha promovida pelo Salvador Correia de Sá. E olhem para mim, pessoas que já habitavam aqui. Aí você fala assim, Rafaela, mas você tem prova de que já havia um povoado aqui, já havia uma ocupação da terra que não ligada aos indígenas? Encontramos essa prova nesse livro, que é o documento mais antigo que eu falei para vocês. Ele é um livro de registro, um livro de notas, na verdade. E, Catarina, vai para lá, vem para cá, folheia lá, folheia aqui, nós encontramos aquilo que eu, Rafaela, considero como a certidão de nascimento dos campos dos Goitacazes, que é a posse
dos primeiros oficiais camaristas, que foi tomada em 1º de janeiro de 1653, fundando-se uma vila através do povo. Nós só temos 3 registros na história da América colonial de vilas que se formaram de baixo para cima e não de cima para baixo, do donatário para baixo, ou do rei para baixo, do vice-rei ou do governador que fosse. A nossa história, ela começa com o povo que aqui vivia, criando em lugar do donatário, em lugar de quem fosse, inclusive do próprio Salvador Corrêa de Sá, governador do Rio de Janeiro, essa primeira vila. Esse documento estava desaparecido, ele foi encontrado, ele estava desaparecido porque ele estava com uma pessoa, tá, gente? Ele foi devolvido ao arquivo, foi devolvido à municipalidade, foi restaurado, foi transcrito e está aí, essas assinaturas que vocês veem, é a assinatura dos homens que em 1652, 53, se colocaram contra qualquer autoridade de Salvador Corrêa de Sá e fundaram eles próprios, com a autorização, que é mais importante, do ouvidor geral, essa primeira Câmara, que incomodou tanto esses proprietários de gado do Rio de Janeiro, que tinham interesses na terra, incomodou tanto o Salvador Corrêa de Sá, interessado em ser o grande mandatário da terra, que essa Câmara foi colocada na ilegalidade. Esses oficiais camaristas vão ser presos, vão ser perseguidos em várias ocasiões, inclusive com assassinatos nesses primeiros anos. Essa perseguição gerou reclamações a Portugal, gerou o envio de representantes a Portugal, mas desde a escritura de composição e desde esse momento, que eu considero a certidão de nascimento dos Campos dos Goitacazes, gerou um longo processo de conflitos na terra que vai descambar, eu já volto nesse slide, que vai descambar aqui nesse evento, que é o famoso e conhecido Levante de 1748, que foi liderado pela Benta Pereira e pelos seus filhos, inclusive uma mulher, outra mulher, a filha Mariana Barreto, nesse que eu considero, eu sempre digo, gente, que uma das batalhas que eu tenho tido e que eu gostaria de um dia ver realizado. Como eu disse, eu sou professora, em sala de aula, muitas das vezes, eu estou com os meus alunos, eu falo sobre as revoltas nativistas, revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, revolta de Vila Rica, e não tem no livro didático, não tem no livro. Eu fui professora de Mariana aí no IFE, no primeiro ano, né, Mariana? Eu não ensinei para ela porque tinha lá no livro o Levante de 48, e deveria ter. Foi um levante feito pelo povo da capitania, ou seja, pelos de baixo, contra o donatário, que eu vou explicar para vocês quem era nesse momento, liderado por uma mulher, liderado pelos seus familiares, incluindo uma outra mulher que era a filha dela, Mariana Barreto, que vai ser presa, que vai ser degradada. Por que é que este levante, ele foi reprimido violentamente, mas no final das contas ele surtiu efeito, e vocês vão ver por quê. Por que esse levante não está em todos os livros de história do Brasil? Eu não sei dizer para vocês. Mas essa tem sido a minha luta, essa tem sido o meu desejo. Esse livro é um livro também publicado aqui pelo Arquivo em parceria com a Câmara Municipal. É um livro de minha autoria, em que eu apresento quem foi a Benta Pereira, o que foi o Levante de 1748, e faço a transcrição dos inventários e testamento da Benta, que eram documentos que também, minha gente, estavam desaparecidos e que nós conseguimos recuperar numa ação fortuita, que um dia eu conto para vocês. Estão restaurados e estão hoje disponíveis a pesquisa aqui no arquivo também. E aí, gente, vocês devem estar se perguntando assim, Rafaela, mas por que esse levante foi importante? Que relação isso tudo tem com a Câmara, com a escritura de composição, com essa Câmara de 53, que você falou que foi a pioneira, a primeira, a Câmara Revolucionária? Em 1674, o Salvador Corrêa de Sá, que era aquele governador do Rio de Janeiro, eles estão rindo porque eu sempre falo da Benta Pereira com entusiasmo, eles estão aqui rindo de mim. O Salvador Corrêa de Sá, em 1674, não satisfeito apenas com a escritura de composição, não satisfeito com os 3 quinhões de terra que ele garantiu para si e para sua família, ele solicitou ao rei a doação daquela antiga capitania.
eu estou mostrando capitania porque aqui tem um mapa, daquele antigo território que havia sido do Pero de Góis e depois do Gil de Góis, como capitania a 2 de seus filhos. 20 quinhões foram entregues em 1674 ao primeiro Visconde de Asseca, o filho mais velho, Martim Correia de Sá, e 10 quinhões para o João Correia de Sá. Depois isso vai ser unificado sempre nos Viscondes de Asseca. Ou seja, em 1674 nós temos o retorno dessa região como uma capitania entregue a um donatário, o Visconde de Asseca. O primeiro Visconde de Asseca vai falecer, a capitania vai ficar para o filho, o segundo Visconde de Asseca, que era uma criança, e o procurador dele, o representante, vai ser o Salvador Corrêa de Sá, o próprio governador do Rio de Janeiro em pessoa. Nesse momento, em 29 de maio de 1677, vai ser criada a Vila da Paraíba do Sul. Eu disse para vocês que uma capitania, uma donataria, ela só era confirmada mediante a criação, a elevação de uma casa de câmara e cadeia, uma matriz e um pelourinho onde se aplicava e se fazia a justiça. Portanto, o donatário, através do seu representante, o governador-geral Martim Corrêa de Sá, Vasquianes, vai fundar a Vila da Paraíba do Sul em 29 de maio de 77 e logo, quase um mês depois, em 28 de junho, funda a Vila de São João da Praia, que era uma vila de pescadores vindos de Cabo Frio nesse momento. Nesse momento, a Vila de São Salvador contava com cerca de 150 moradores. Portanto, a data que se comemora 29 de maio de 1677 é a data em que o Visconde de Asseca criou a Vila da Paraíba do Sul, que já havia sido criada em 1º de janeiro de 53, autorizada regiamente, só que foi proibida depois de funcionar 6 meses. Rafaela, qual data você considera mais? Eu considero as duas. As duas são importantíssimas para a história. Eu só acho que a data de 1º de janeiro, que fez exatamente o que ele fez em 29 de maio, anos antes, ela é muito simbólica porque ela foi feita de baixo para cima. Ela é o maior retrato que a gente tem sobre o brio do ser da terra, do ocupante da terra, que é a constituição dessa Câmara, tá? E aí, gente, a partir daqui, na verdade, desde 1648, e de forma mais recorrente através da criação da vila, porque isso representava a posse de fato do donatário, não dele em pessoa, mas do seu representante, a capitania vai se ver mergulhada em anos de conflito que vão culminar com o famoso levante de 1748. Portanto, o levante de 48 ele é resultado de um longo processo que envolve a luta entre os da terra, que estão sendo espoliados dia a dia, e contra os donatários, os representantes da família Asseca e do governador Salvador Corrêa de Sá, o grande patriarca dos Viscondes de Asseca. E aí vocês podem ver algumas datas aqui, vai ter prisão, vai ter sequestro da capitania, vai ter levantes anteriores, vai ter venda da capitania, reincorporação, volta para os viscondes. Isso daqui é uma outra palestra. Por isso que eu coloquei aqui rapidamente, porque falar sobre a Benta e sobre o levante seriam outros momentos. Mas por que eu falei que o levante de 1748 ele parece perdedor no primeiro momento, porque foram presos, degredados, enfim. Mas no segundo momento, quando você olha direitinho, você percebe que ele foi vitorioso. Ele terminou em 48, houve a devassa, a prisão, mas por conta dos reflexos desse levante, por conta da importância desse levante, a coroa portuguesa se viu obrigada, em 1753, 54, a comprar essa capitania do Visconde de Asseca. Não porque o Visconde de Asseca queria, porque ele não queria, mas porque o povo não apaziguava, não pacificava diante da posse, da donataria do Visconde de Asseca. Então, pergunto para vocês, o levante surtiu efeito, alcançou o que queria ou não? O levante aconteceu justamente com o objetivo cumprido em 54 em definitivo, tá?
Então, é um levante que, conforme vou repetir, deveria estar em todos os livros de história do Brasil. E aí, gente, eu quero encerrar aqui o meu momento com vocês falando sobre essa questão de povoado Vila e Cidade. As discussões existentes, essa daqui é uma reprodução, né, uma edição comemorativa, digamos assim, da carta que eleva a Campos de Vila, criada em 29 de maio de 1677, à condição de cidade em 28 de março de 1835. Essa é a ata de posse dos primeiros vereadores, dos primeiros camaristas de 1º de janeiro, e o marco que existe na Igreja São Francisco, que vocês podem visitar no centro da cidade, em que consta a inscrição: aqui foi instalada a Vila de São Salvador em 29 de maio de 1677. Está certo. A Vila de São Salvador, fundada pelo Donatário Asseca, foi fundada onde existia uma capelinha criada pelo governador Salvador Corrêa de Sá, dedicada a São Salvador, onde hoje está instalada a Igreja São Francisco. Observem, lá foi criada a Vila de 1677, a de 29 de maio. Lá existia uma capela dedicada a São Salvador, que depois, em momento, já no século XVIII, foi levada para o local onde hoje se encontra, que é ali naquela praça, em local estrategicamente escolhido. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso, gente? 1º de janeiro é a posse da nossa primeira Câmara, e ela é mais significativa ainda, além de ter sido primeira Câmara, por ter sido eleita e empossada pelo povo. Por isso que eu a considero tão importante e que nós temos documento. Aqui está o documento dela, tá? A segunda data, isso daqui eu publiquei por ocasião do último 28 de março, tá, gente? Porque todo mundo falava sobre o 28 de março, mas o que significa o 28 de março? O que aconteceu no 28 de março? A data de 29 de maio, conforme vocês sabem, a criação da vila pelo Visconde de Asseca, padrão como era. E, finalmente, em 28 de março de 1835, considerado até hoje o aniversário da cidade, porque foi nessa data que a então Vila de São Salvador foi elevada à categoria de cidade. Rafael, o que isso representava? Status, símbolo, somente. Do ponto de vista político-administrativo, mudava 7 para 9 vereadores, ponto, somente isso. E o número de representantes para a Assembleia Provincial que você conseguia mandar. Do ponto de vista político-administrativo, não há mudança concreta e efetiva na elevação de uma vila à condição de cidade. Isso é simbólico, isso é estratégico do período regencial brasileiro. Há uma série de elevações à condição de cidade nesse momento. O 28 de março é importante também porque é simbólico, se construiu, é o nome da avenida principal da nossa cidade. Mas, politicamente, o que representa mais para a história da administração pública campista? O 29 de maio de 77, e mais do que isso, o 1º de janeiro de 53. Então, essa é a história por trás dessas datas, que era por onde eu queria conseguir falar com vocês. Existe um vídeo no meu canal do YouTube, que foi um vídeo comemorativo para o 28 de março. Eu tenho um programa na TV Câmara chamado Pílulas da História, e aí nesse vídeo, eu não vou passar aqui, porque depois vocês podem ver, eu explico de uma forma mais rápida, porque pílulas, justamente porque é ser conciso, objetivo, rápido e eficaz, a tentativa é essa. Eu explico justamente esses momentos da história campista, o que representam essas datas para a história campista. E, para encaminhar aqui o nosso final, gente, eu quero dizer que Campos desse século XIX, eu começo a adentrar no território de Catarina, eu falo do XIX, porque Campos é elevada à condição de cidade no século XIX, é uma cidade que, diferente lá do início, que foi forjada na pecuária, com os 7 capitães, ela tem a sua história já estabelecida a partir do açúcar, né?
a partir do estabelecimento do engenho de São Salvador, em 1652, você percebe a ocupação cada vez mais maciça de terras foreiras a esses grandes sesmeiros, né? Pedaços de terra dentro dessas sesmarias, ligados à produção canavieira, ligada à produção de açúcar. Nós tínhamos 4 grandes proprietários, o próprio Visconde de Asseca, jesuítas, beneditinos, e uma família chamada família Coutinho. São os 4 maiores proprietários. Nós temos outras grandes propriedades. Só para vocês terem noção, gente, os beneditinos tinham aí por volta de 500 escravizados. Jesuítas tinham uma escravaria tão grande que fundaram aqui no solar do colégio a primeira enfermaria da história da nossa região, que não foi a Santa Casa, foi aqui. Nós tínhamos proprietários com cerca de 300, 150, 200 escravizados. Mas, apesar disso, pouco se fala sobre o regime de pequena propriedade. Nós temos aqui muitas engenhocas, muitos engenhos com uma escravaria, muitas vezes unidades domésticas com 1, 2, 3, 4, 5, 10 escravizados. Então, existe uma realidade desses grandes proprietários, mas o mais comum, isso a gente só consegue sinalizar para vocês, porque analisamos a documentação, inventários e testamentos. A ocupação da terra ela foi se forjando através desses pequenos proprietários ligados que alugavam terras. Aforamento é isso, é você alugar terra a esses grandes proprietários, beneditinos, jesuítas e por aí vai. Eu só quero dizer para vocês, tem um livro que também está disponível lá, do Teixeira de Melo, de 1880, Memórias Topográficas. Ele conta o que era essa região. É lindo, gente. É um livrinho fininho, edição facsimilar também. Ele conta o que era essa região. Então, reparem o que ele fala. Nessa região, nós exportávamos, ou seja, mandávamos para fora, vendíamos o açúcar, que era o nosso carro-chefe, o café, as madeiras de lei, já em declínio, porque já tinha acontecido, já estava em baixa, mas produzia ainda gêneros alimentícios como o próprio arroz, o milho, feijão, mandioca e a criação de gado, que sempre vai estar ligada à história da ocupação desses campos. Esse é o livrinho que eu falei para vocês, tá vendo? Memórias Topográficas. Ele vai se tornar, aqui ele ainda não mas ele vai se tornar o Visconde de Araruama. Ele é proprietário daquele edifício onde hoje está instalado o Museu de Campos, gente, estão vendo? E aí ele tem esse relato. Quais eram os estabelecimentos comerciais, como era a vida cultural que pulsava, gente. A vida cultural no final do século XIX, início do século XX, é um período de florescimento cultural, literário, artístico. Nós tínhamos vários teatros, gente, biblioteca, nós tínhamos restaurantes, cafés, clubes, associações, o movimento abolicionista, que é considerado um dos mais ferrenhos do Império. Essa é uma outra palestra. Campos foi forjada na mão de obra escravizada, na mão de obra de africanos e depois dos nascidos no Brasil. E teve aqui um dos movimentos abolicionistas mais ferrenhos e aguerridos do Império, e essa é a Campos de final do século XIX. Esse aqui é um mapa que está disponível lá no acervo do Alberto Lamego, é um mapa de 1835, o momento em que estamos sendo estabelecidos como cidade. Reparem, no traçado urbano, digamos assim, porque essa é a área urbana, é a malha urbana da Vila de São Salvador, da freguesia de São Salvador, das muitas unidades administrativas. Em finais do século XIX, acho que nós tínhamos 10 freguesias, se eu não me engano. E aí eu trouxe para efeito comparativo 1835, século XIX, olha o século XVIII. Esse aqui é um mapa da nossa região. Olha o Cabo de São Tomé aqui. Ele não tem data certa, só se sabe que ele é do século XVIII, não é fechado qual é a data. Mas reparem, aqui está o rio Iritiba, aqui está o Cabo de São Tomé, estão vendo? E olha como no século XVIII nós somos identificados o Itacás, que são as terras onde você vê ainda o Itacá, Goitacá. Mas por que eu quis muito colocar isso daqui, gente? Campos de criação de quê? De gado.
No século XVIII, por mais que os engenhos já estejam se estabelecendo, o século XVIII é o século-chave de entendimento. É por isso que eu vou até ele. Dessa transição em que o gado é o mais dinâmico da nossa economia, para o momento em que o açúcar vai se estabelecendo e vai dominando a economia. Tá bem? Aqui tem uma bibliografia para vocês, uma bibliografia muito sucinta sobre alguns aspectos do que eu falei hoje, alguns aspectos que eu acho que vocês devem analisar quando a gente fala sobre vila, cidade, povoado. E deixo aqui para vocês o meu muito obrigado, a indicação de que vocês... o arquivo não estava podendo usar suas redes sociais, gente, mas nós vamos voltar a poder agora, nesse momento. Então, o arquivo ele tem Instagram, o arquivo tem Facebook, eu também tenho lá, eu fico tentando postar, a Catarina sabe, vídeos, e o máximo que a gente pode fazer para isso que a gente chama de história pública, gente. É justamente tornar a história mais acessível. Eu sempre digo que você só cuida, você só defende aquilo que você conhece. Não adianta querer cobrar de nós, campistas, um amor, um apego ao patrimônio, se você não sabe qual o significado do Hotel Flávio, o que funcionou lá. Falei do Hotel Flávio porque está naquele estado lastimável. Você precisa, através da educação patrimonial, conhecer o seu patrimônio, conhecer a sua história, para você criar a sua identidade, as suas memórias, as suas raízes bem identificadas. Então, o que a gente vem fazendo, eu, ao aceitar esse curso, a equipe toda que está aqui, com as nossas redes sociais, é justamente poder publicizar de uma forma agradável, atrativa, a história dos nossos campos dos Goitacazes. Muito obrigada. Estou aberta a perguntas, Catarina, se quiser, quando vocês quiserem. Rafa, a luta é grande. Minha amiga, isso aí. Antes da gente despedir, tadinha, ela jamais esqueceremos, né? Linda. Facebook do arquivo. Aqui, antes da gente despedir, eu quero te agradecer muitíssimo, né, pela sua participação. Eu tenho certeza que foi de um grande esclarecimento aos alunos. Rafa, obrigada. Depois eu te mando seu certificado. E aqui, agradecer a presença dos alunos, quem participou, Paola, que estava comandando, Ralph, né? Tá bom? Vamos sim, gente. Obrigada, querida. Beijo, tá? Obrigada pelo convite. Tá dentro. Obrigada por terem ficado aqui até essa hora, tá? Espero todo mundo aqui. Foi um prazer. Beijo, família, todo mundo. Beijo. Beijo.